Louvado seja o nome de Jesus, a paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para você que nos está assistindo agora, ou em qualquer outro tempo. Deus tem uma palavra para você, Deus possa falar o teu coração. Queridos, hoje foi um daqueles dias que a gente fica meditando, mas parece que nada quer entrar na nossa mente. E as horas vão se aproximando e a gente fica, meu Deus, a minha cabeça está vazia, eu preciso de uma palavra. E cheguei até a fazer aquela oração e abrir a Bíblia como eu abria quando era novo convertido, que Deus falava muito, que eu abria a Bíblia assim, põe o dedo assim, Deus fala comigo. E Deus falava, eu falei, Senhor, fala conosco nessa noite, dá uma palavra onde eu possa me orientar, criar uma linha de raciocínio, meditar com base nela. Dá uma palavra, porque eu estou meio assim, já esgotado desse tema de alegria, de gozo, de glória, de prazer, de idolatria, de outras coisas que a gente tem falado. Me dá uma palavra diferente. Eu abri a Bíblia e pus o dedo naquela palavra em Esdras, que diz assim, alegria do Senhor, nossa força. Falei, Jesus do céu, o céu que eu já esgotei, acho que o Senhor não ouviu direito. Então eu entendi que eu ainda preciso falar disso, mais uma vez. Mais uma vez, nós vamos meditar na mesma palavra que nós meditamos semana passada, e vamos ficar à mercê do Espírito Santo. Em Números 14, verso 1. Números 14, verso 1. Vamos fazer menção. Naquela mesma noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão. E toda a comunidade lhe disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros, escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jofoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde flui leite e mel, e a dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Mesmo assim, a comunidade toda falou em apedrejá-lo. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. O Senhor disse a Moisés, até quando este povo me trará desprezo? Me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os farei como praga. Ferirei como praga e o deserdarei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles.
Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair do meio deles. E falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, está no meio deste povo. Desculpa. E que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles. E que vais adiante deles em uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Se exterminar este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeram dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso os abateu no deserto. Agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor tardio em irar-se, é cheio de amor leal, perdoa a iniquidade e a transgressão, contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelos pecados dos pais até a terceira e a quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu perdoo, conforme você pediu. No entanto, tão certo como eu vivo e tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra prometida, a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. O meu servo Caleb, porém, que tens mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu farei entrar na terra em que esteve os seus descendentes. E os seus descendentes a herdarão. Amém? Até aqui, queridos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos graça, que o Senhor possa continuar nos abençoando, abrindo as portas, meu Pai, da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Eu esqueci até que o presbítero Rodrigo orou, mas eu fiz uma breve oração. Queridos, começando pelo verso 1, vamos ver aqui o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Porque quando eu não tenho uma mensagem assim preparada, uma linha de raciocínio, que tenha início, meio e fim, onde nós vamos navegando pelo raciocínio já preparado, que é muito bom, porque a Bíblia diz que o sábio medita antes de falar, é muito bom, mas também temos um meio pelo qual, pelo menos nós temos algumas passagens que reforçam essa questão da gente deixar que o Espírito Santo fale através de um abrimento de boca, né, sem muito raciocínio, mas por revelação, na esperança de que Deus abra uma luz, uma porta, quando a gente ousarmos abrir nossa boca em meio a qualquer situação em que nós vemos estar assim, pelo menos humanamente, despreparado. Nós cremos que Deus fala, e Ele até diz: não temas, naquele dia, naquele momento, naquela hora, com que a gente falar, porque o Espírito Santo vos dará a palavra. Ele fala, Ele nos dirige, Ele nos conduz diante da palavra de Deus. O versículo 1 diz o seguinte: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Toda a comunidade estava chorando, estava triste, estava decepcionada,
porque a tão sonhada bênção, e é isso que Provérbio diz, né? A bênção demorada entristece o coração. Eles estavam em uma jornada rumo a tomar posse dessa terra prometida, tão sonhada, tão falada, e de repente eles se deparam com gigantes, grandes desafios, gigantes que Caleb e Josué disseram que aos seus olhos, tanto aos seus olhos como aos olhos do gigante, eles se sentiam como gafanhotos, e eram vistos como gafanhoto, pelo menos é o que a mensagem dá a nos entender. E eu creio que toda vez que nós se deparamos diante de alguma situação, alguma circunstância, e nós percebemos a dificuldade quando nós encaramos, nós nos sentimos assim também. Nós nos sentimos pequeno e sentimos que, aos olhos da dificuldade, também somos pequenos. E ficamos entristecidos, decepcionados, abatidos, porque colocamos toda a nossa esperança e expectativa naquilo, e vimos que aquilo ali é grande demais para nós, e foi isso que eles sentiram, diante daquele gigante. Choraram em alta voz, se entristeceram. E isso trouxe uma revolta, porque isso cria uma revolta, pelo menos aos corações que não têm um espírito excelente, porque é o que a Bíblia diz a respeito da diferença desses dois homens, Josué e Caleb, que não estavam, pelo menos fazendo parte desses que estavam chorando, que estavam decepcionados, que estavam abatidos. Pelo contrário, eles trouxeram bons relatórios, eles estavam com expectativas, disseram que aquele gigante era pão para eles, era alimento. Então essa era a diferença. Então nós entendemos que quando a pessoa não tem um espírito excelente, um espírito de Deus na vida dela, quando ela enfrenta um desafio, quando ela se depara com uma situação que vai mostrar para ela que ela é pequena demais para passar por cima, para superar aquele desafio, ela vai não somente se entristecer, se abater, mas ela também vai se revoltar. Ela vai tomar posse, né, da artilharia, do arsenal do inimigo, que vem nessa hora, e vai fazer ela culpar a Deus, e vai fazer ela se rebeliar contra Deus, se revoltar contra as pessoas, culpar as autoridades, como exatamente eles fizeram aqui, culparam Moisés e Arão, e quiseram apedrejar. Então essa é a diferença de quem tem um espírito excelente e de quem não tem, de quem tem o espírito de Deus e quem não tem. A prova vai mostrar para nós, o desafio vai mostrar para nós, porque diante deles, todos nós podemos até nos decepcionar e se sentir pequeno, e chorar, se entristecer, mas se tivermos o Espírito de Deus, nós vamos levantar a cabeça, nós vamos ouvir a palavra de Deus e nos fortalecer na palavra de Deus, arregaçar a manga, levantar a cabeça, saber que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, e vamos combater o combate para o qual nós somos chamados para combater.
Se tivermos o Espírito de Deus, se não tivermos, nós vamos se rebeliar e vamos apedrejar os outros, culpar os outros pela nossa derrota. E a alegria do Senhor é a nossa força. Esse deleitar-se com Deus, esse envolver com a glória de Deus, com a sua palavra, com oração, com jejum, em alegria, isso promove força para mim e para você. Porque Deus se alegra e se deleita quando nós nos deleitamos nele. E essa alegria em Deus vai gerar uma força em nossas vidas, capaz da gente olhar para o gigante, olhar para o desafio e dizer: não, maior é aquele que está comigo. A alegria do Senhor é a nossa força, é a tua força. Então alegre-se em Deus. Dissipe essa tristeza, expulsa essa tristeza do seu coração, porque isso é inimigo. O que nós precisamos combater? O que é aquilo que nós precisamos aceitar e o que é aquilo que nós precisamos combater? Isso tem falado em meu coração, porque tem coisas que a gente precisa aceitar. Tem a diversidade que a gente precisa aceitar. Eu acredito que a vitória sobre determinadas adversidades é a aceitação dela. É o que Jó disse para sua esposa quando estava atingida pela crise, pela tempestade que estava enfrentando. Logicamente, a tempestade estava invadindo o coração daquela mulher. E ela disse para o seu esposo: olha, amaldiçoa esse Deus, porque você ainda adora esse Deus. E a resposta de Jó foi: nós aceitamos o bem de Deus e nós não aceitaremos o mal. Então, eu acredito que a vitória sobre algumas adversidades vem pela aceitação. Não adianta espernear. Temos que aceitar como sendo bênção de Deus para nossas vidas. Mas o sofrimento é ruim. Claro que é ruim. Mas temos que aceitar. Temos que entender essa mensagem de Jó para mim e para você, para a igreja de hoje. Nós não aceitamos o bem, as bênçãos de Deus, não aceitaremos também o mal, as adversidades, as enfermidades ou qualquer coisa. Agora, existem adversidades que eu e você temos que lutar. Temos que lutar. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades, a sorte espiritual da maldade. Temos que lutar contra eles, porque se a gente deixar, é uma responsabilidade nossa. Paulo diz: olha, se revista de toda a armadura, calce os vossos pés, cinge os vossos lombos, encourace com a couraça, com capacete, com a espada do Espírito Santo e lute. Lute contra esses principados e potestades, essas forças do inferno, que quer, em meio a essas adversidades que nós precisamos aceitar, ele vem para nos fazer murmurar, para nos fazer reclamar, para nos fazer revoltar-nos, para nos fazer nos rebeliar, para nos entristecer, para dizer para nós que não tem jeito, não tem esperança, para trazer um abatimento na alma, para trazer uma frustração, um desânimo. Também não vou fazer nada para Deus, também não vou para a igreja, também não vou orar mais. Se não tem mais terra prometida, se não tem mais bênção, também não vou fazer mais nada. Esses demônios têm que ser combatidos.
Essas forças do inferno têm que ser repreendidas, têm que ser expulsas. Isso Deus não vai fazer por você, por mim. Isso é para nós repreendermos, porque eles vêm e eles montam em cima. E eles querem fazer que a gente se rebelie contra Deus. Esse é o alvo, é a meta deles. Não é só murmurar, não é só reclamar ou se sentir frustrado, desanimado. Você vai ter que se rebeliar contra Deus. Deus é o culpado. Apedreje quem for, culpe as pessoas, culpe a igreja, é por causa da igreja. Você não vence esse gigante, você não toma posse dessa terra prometida, essa terra que devora homens. Essa é a expressão que eles usam. É uma terra que devora pessoas. É uma terra que não dá espaço. É uma terra de gente grande, de grande estatura. Gente que tem status. Não é terra para gente pequena. Você é pequeno demais, você não tem jeito para tomar posse dessa terra. É isso que o inimigo fala. Você não tem jeito de possuir alguma coisa, de ser alguma coisa. Mas Jesus diz que tem. Jesus diz que Ele é o nosso pão. Se a gente comer desse pão, beber dessa água, se a gente nos deleitar nele, a Bíblia diz assim que o Senhor satisfaz os desejos de quem se alegra nele, de quem se deleita em Deus, de quem tem prazer em Deus. Deus tem uma bênção. Por isso, alegra-te, alegra-te. Se alegre em Deus. Se alegre no Senhor. A terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde flui leite e mel, e a dará a nós. Apenas não se rebele contra o Senhor. E nem tenha medo do povo dessa terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. O Senhor está conosco. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, essa deve ser o nosso maior foco, em viver nessa terra, em viver essa jornada. E estar focado é você ter ciência da tua necessidade por Deus. Você tem ciência disso? De como Deus é necessário? De como não dá para caminhar nessa jornada sem Ele? Ou distante dEle? Ou seja, não dá para viver essa jornada sem alimentar essa chama, esse fogo, de que Deus precisa ser tudo para nós, tudo em nós, tudo por nós. Agradar a Deus, esse deve ser o nosso foco. Acordar e saber o que eu preciso fazer para agradar a Deus hoje, a cada dia. Essa era a certeza de que Jó se via andando com Deus. Essa era a convicção de que Jó, em meio ao que ele passou, não titubeou. Em momento nenhum, Deus não está comigo, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, por que Deus trata os meus amigos bem e me trata mal? Jó não titubeou em nenhum momento. E o que fazia com que Jó
mantivesse essa convicção em Deus. Pelo menos um dos seus amigos disse no capítulo 4, em uma expressão: não é a tua integridade, não é o teu temor que traz essa convicção de que Deus está com você. É isso. Essa é a maior evidência da nossa salvação. Aborrecer o mal e amar a Deus. Quando nós perdemos, e quando eu perco essa integridade, quando eu perco esse temor, aí eu titubio. Qualquer um de nós titubeamos. Será que Deus está comigo? É isso que acaba com a nossa convicção. Não é o que nos atinge por fora, não é enfermidades, não é situação financeira difícil, não é perda de alguém, tudo isso entristece, nós não somos robô, tudo isso abate o homem por um tempo, mas o que realmente faz a gente duvidar, titubear de que Deus está conosco, é quando nós perdemos o temor, quando nós nos rebeliamos contra Deus, quando nós deixamos ser aprisionados pelo diabo, pelo espírito de luxúria, pelo espírito de idolatria, pelo espírito que nos aprisiona, nos cativa, nos cega, nos tira do foco, nos tira da presença de Deus, nos tira da oração, nos tira do jejum, nos tira da meditação da palavra, e vai nos alimentando, e vai nos distraindo com coisas inferiores, a ponto de fazer a gente se rebelar contra Deus e culpar as pessoas, e apedrejar os outros. Isso é um pecado contra a autoridade de Deus. E é isso que estava acontecendo nesse cenário. Eles ficaram revoltados, eles ficaram rebeldes contra o Senhor, apedrejaram, e a glória de Deus manifestou-se. E a glória do Senhor se manifestou-se. E disse: até quando esse povo me tratará com desprezo? Até quando esse povo vai desprezar a palavra? Até quando esse povo vai desprezar, sabe, a reverência? Até quando esse povo vai desprezar o cuidado que Deus tem por ele ou por ela, a aproximação do Espírito? Até quando esse povo vai desprezar o que Deus tem a fazer, que muitas vezes está tão distraído, distraída, está tão apático, está tão surdo e cego espiritual, não consegue ouvir a voz de Deus, e nem pede assim: Senhor, eu estou distraído, fala comigo, fala meu coração, eu me distraí, Senhor, eu preciso de uma palavra tua para vencer os meus gigantes. Se é que percebe-se que tem gigantes, porque muitas vezes estamos tão aliançados com gigantes, fizemos um acordo com gigantes que parece que nem precisamos mais da palavra de Deus, nem precisamos mais que Deus fale conosco, nem temos mais sensibilidades para ouvir a voz de Deus, para sentir o que Deus está fazendo, o que Deus está agindo, o que Deus quer falar. Até quando esse povo desprezará, recusará crer em mim, apesar de tudo que eu faço, apesar de tudo que Deus faz,
A rebeldia traz essa ingratidão de achar que Deus não está fazendo nada. A gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, e olhamos para o que Deus fez e enxergamos nada. É o coração ingrato daqueles que desprezam o que Deus fez. E Deus se irou, já que ele despreza a minha glória, então vou ferir esse povo, vou acabar com esse povo. Você já imaginou quantas vezes Deus até, na sua ira, que dura um momento, Deus até pensa assim, eu vou acabar com esse cara, eu vou acabar com esse irmão, com esse meu filho, ou vou acabar com essa minha filha, porque parece que ele não quer, parece que ela não quer, parece que não está, ou não vai, ou não me aceita, ou não quer crescer, não quer evoluir nessa direção, não aceita repreensão, não frutifica, não produz frutos dignos de arrependimento. Talvez até Deus, mas Jesus está em nós. O que nos livra da ira futura é que Jesus nos justificou. É o que Paulo diz em Romanos, né? Nós carecemos da glória de Deus, nós carecemos desse deleite, desse andar com Deus, visto que Jesus nos justificou. Então nós temos acesso ao Pai, nós temos paz com Deus. Sabe, Deus não faz o que ele queria fazer ali, porque Moisés aqui intercedeu, agora quem intercede por nós é Jesus. Jesus muitas vezes, ele vai dizer o que Jesus disse na parábola: Pai, dá mais um tempo para ele, dá mais um tempo para ela, eu vou cercar, eu vou adubar essa raiz, eu vou jogar fertilizante, eu vou jogar água, dá mais um tempo para ele, para ela, para mim, para você, para ver se esse frutifica, muda, para ver se ele é transformado, ou ela é transformada, para ver se ele ou ela é impactada pelo poder da minha palavra. Porque se ele deixar de rejeitar, ou se ela deixar de rejeitar, de ser tão insensível, de se chegar a mim, o meu evangelho vai impactar, vai trazer uma mente renovada, uma mente transformada, e vai trazer sede de Deus, prazer de Deus, deleite em Deus, alegria em Deus, em levantar cedo, sabe? E antes de buscar a glória desse mundo, você ir para o chão e buscar a glória de Deus. E colocar o dia nas mãos de Deus, como já foi dito aqui essa semana. Consagre tudo ao Senhor, e Ele fará com que teus planos sejam realizados. Consagre tudo. Dê ao Senhor a sua vida, o seu coração. Jesus intercede assim, como Moisés intercedeu. Porque Deus é um Deus que se ira, e se ira todos os dias. Mas Jesus está ali, está intercedendo por mim, por você. Como diz Apocalipse, dê-lhe tempo para que ele se arrependa. Porque às vezes nós estamos num momento mau, num momento de rebelião, num momento em que a frustração, alguma frustração, trouxe um abatimento no nosso coração, e por desprezar o Espírito excelente, nós ficamos rebeldes contra Deus, nós ficamos rebeldes, viramos religioso, mas nada do que um religioso.
E Jesus vai lá e intercede por mim. Jesus está intercedendo por mim e por você, para que você dê fruto. Jesus está intercedendo para mim e para você, para que você se chegue às águas do ribeiro, e se plante ali, e coma de dia e de noite a sua palavra. Jesus está esperando por você e por mim. Jesus está esperando por esse comprometimento. Jesus está esperando você na madrugada ou na consagração, pela manhã, nesse encontro, onde você possa deixar um pouquinho a glória desse mundo e viver um momento de contemplação, de solicitude, de reflexão, de oração, como Jesus disse: não velaste comigo nem uma hora. Jesus está esperando esse seu filho, essa sua filha, que vive a corrida, essa corrida frenética, não tem tempo mais para nada. Jesus está esperando eu e você. Jesus está intercedendo por nós, como Moisés aqui intercedeu. Agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste, segundo a grande fidelidade, perdoa, Senhor, a nossa iniquidade. O Senhor respondeu: eu perdoo conforme você pediu. E aqui o Senhor decretou uma derrota para esse povo. Nenhum dos que viram a minha glória, que realizei no deserto, e me puseram à prova, nenhum que viram a sua glória. Eu acredito que se você experimentar essa glória, se você experimentar esse deleite de Deus, essa alegria do Espírito Santo, como a Bíblia fala, alegria do mundo vindouro, essa alegria do gozo de estar na presença, de sentir o Espírito Santo. Eu acredito que quem sente, ele não, embora aqui está dizendo que Deus está falando, né? Nenhum daqueles que viram, que provaram isso. Quer dizer, pode acontecer da pessoa provar, sentir e desprezar. E desprezar por quê? Porque encontraram uma glória que parece substituir essa glória. Encontraram uma glória no Egito que parece trazer mais alegria, mais satisfação do que o que Deus pode trazer para mim e para você. Só que essa alegria, essa glória é uma satisfação transitória, ilusória, vai acabar, ela tem tempo, ela vai acabar, vai minguar, vai murchar, vai desaparecer, mas a glória de Deus vai permanecer para sempre. A glória de Deus não pode competir com essa glória, porque se nós experimentarmos, nós vamos dizer como o salmista expressa, quando ele diz assim: olha, a minha alma sabe muito bem. Quando o salmista expressa a respeito da glória de Deus que ele experimentou, ele faz essa expressão: a minha alma sabe muito bem disso, do que é o gozo, o anseio, o deleite de estar com Deus, de andar com Deus, a segurança, a confiança, a convicção, a alegria. O mundo pode se abalar, mas os que confiam no Senhor, eles vivem inabaláveis, permanecem firmes. Nenhum deles chegará a ver a terra prometida. Ninguém que tratou com desprezo. Não despreze a glória de Deus. Não despreze as boas novas de alegria que chegou para você. Não despreze.
O que é desprezar? É você não desenvolver a salvação, é você não evoluir, é você não crescer, é você não se apegar, não abraçar, não mergulhar no Espírito. É você não orar, não jejuar, não combater, não lutar contra as forças, os principados e a potestade que querem fazer com que você viva na superfície. Isso é desprezar. O desprezo é você extinguir o Espírito, é desprezar as profecias, é não dar lugar para Deus. Isso é o desprezo. É desprezar aquilo que foi um preço alto. Ele não poupou nem a ele mesmo, mas antes se entregou por mim e por você. Como nós não daremos todas essas coisas? Como nós não daremos todo o esforço, todo o foco, toda a energia que é necessário dar, e que não é humana, mas é pelo Espírito, não é por força, mas é pelo Espírito. Esse esforço é uma entrega, é um descanso, é uma confiança, é um buscar. Ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente, me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que esteve os seus descendentes. Ao meu servo, aos meus servos, que me serve com integridade. Meu Deus, essa palavra quando a gente prega, a gente até soa. Porque eu sei que quanto mais a gente fala, mais o inimigo luta. Mas essa é a verdade, embora não é fácil para nós, mas para Deus é. Ao meu servo, que me serve com integridade, com temor. O que é integridade? Uma definição mais clara, mais simples. Inteiro, não é só metade. É meu servo que me serve de forma inteira. A minha serva que me serve de forma inteira, que labuta, que luta, que persevera, que não mede esforço, que cai e levanta, que se desanima e se anima, que se enfraquece, mas busca força em Deus, que não desiste, porque sabe que Deus não desiste dela nem dele, que Deus é a nossa força, ou a alegria nele é a nossa força. Esse é o servo e a serva, íntegro. Não é ser perfeita, segundo o padrão humano. É aquele que se empenha. É aquele que busca. É aquele que bate, que persevera, que não desiste. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Que Deus possa falar melhor o coração de vocês. Eu gosto de pregar assim também. Eu gosto de pregar assim porque eu prego mais livre. E eu entendo o que realmente eu tenho. Eu tenho o Espírito Santo, que Ele me faz lembrar tudo aquilo que eu esqueço. Ele me faz lembrar tudo aquilo que eu esqueço, porque a memória já não ajuda, mas o Espírito Santo faz lembrar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Viva essa semana com alegria. Dissipe do seu coração a tristeza, repreenda esses inimigos. A alegria do Senhor é a tua força. Você vai ter força se você se alegrar em Deus. Medite, coma, consagre-se, porque a alegria virá do céu. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Louvado seja o nome de Jesus. Algum anúncio?